Olá, Rafael do canal Dica Fim na área e quer saber o porquê eu investi em fundos imobiliários? Quer saber o porquê investi em Vino 11? Sempre trazendo aqui um conteúdo de extrema importância a você que busca estar sempre aprendendo sobre os investimentos e finanças pessoais. Mas antes de mais nada, peço que se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte o vídeo, compartilha e se inscreve, ativando o sininho para ficar sabendo sempre, em primeira mão, quando sair um novo vídeo no canal. Isso é muito importante para que o canal cresça e chegue a mais pessoas que, assim como você, querem aprender a prosperar financeiramente. Lembrando que esse vídeo ele tem um caráter educativo e informativo. Ele não representa em nenhum momento uma recomendação de compra ou venda de ativos. E se você, assim como muitos, querem saber o porquê, o que me levou a investir nesse ativo de renda variável que é o Vino 11, fica até o final desse vídeo, onde eu vou revelar algumas comparações interessantes que eu andei refletindo sobre fundos imobiliários e imóveis físicos. Essa é apenas a minha opinião e, como não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos, é importante entender que todo investimento é sempre de responsabilidade da pessoa que investe. E falando de investimentos em fundos imobiliários, o próprio nome já nos diz. Fundos imobiliários são os fundos cujo investimento são feitos em imóveis, em sua maioria, eles são alugados, ou fundos que são atrelados a esses imóveis alugados. Podem ser galpões, podem ser escritórios, podem ser shoppings, imóveis esses que geram rendimentos através de aluguéis, cuja maior porcentagem retorna para os investidores do fundo. Esses investidores do fundo imobiliário, eles são chamados de cotistas, pois eles compram cotas do fundo imobiliário. A cota nada mais é do que a parte que você compra do fundo que lhe dá o direito de receber o rendimento mensal daquele fundo. Agora que você já sabe o que é um fundo imobiliário, eu vou mostrar o investimento que eu fiz e falar sobre a Vinci Offices, que é a gestora desse fundo qual eu investi. Mostrar quais imóveis que fazem parte desse fundo imobiliário, falar um pouquinho sobre a vacância, alguns indicadores que eu busquei analisar, estudar dentro das informações que temos sobre esse fundo, né? Sobre o valor da cota, o que nós podemos observar. E importante sempre estar atento às notícias que saem na mídia, na internet, na televisão. E falando de aquisição, para quem não sabe, a 20 Offices, fundo de investimento imobiliário, ela fez a aquisição do imóvel da sede da Rede Globo. Portanto, quem investe em Vino 11 recebe pagamentos de rendimentos dos aluguéis da sede da Rede Globo também. E como a gente pode ver aqui nessa tela, a gente tem o fundo imobiliário cotado no valor atual de R$ 7,66. Já teve uma máxima durante um ano de R$ 9,92. Opa, esse fundo parece estar barato, parece estar descontado. Nós temos que analisar mais itens, não apenas o valor, o preço atual que esse fundo imobiliário apresenta. Quando a gente fala sobre fundo imobiliário, a gente está falando sobre um investimento que tem uma variação. Como nós podemos ver no gráfico, essa variação oscila positivamente para cima e negativamente para baixo. Mas o que mais eu posso analisar quando eu vou investir num fundo? Além do valor, a gente pode notar aqui também qual é o valor patrimonial por cota. Que eles consideram que realmente vale R$ 10,79, quer dizer que se a cota está a R$ 7,66, ela está abaixo do valor patrimonial. Isso é positivo? Sim, porque significa que está se pagando um preço mais baixo que o valor patrimonial apresentado pelo fundo. Qual o valor que esse fundo gestor tem em caixa? 2,95%, que corresponde aqui a um total de 26 milhões 337 mil reais. É importante também avaliar se esse valor em caixa ele está sendo mantido mês a mês. Um outro fator importante
é olhar esses rendimentos, que no último mês foi de 6 centavos, e no próximo mês, que será pago dia 16/11, será de 6 centavos também. E para quem observou esse rendimento, no preço que se encontra hoje, de 7,66 a cota, o rendimento está sendo de 9,79%. Então, se a gente começar a pensar sobre esse valor, ele já é acima do que a poupança paga atualmente. E quando a gente pensa nisso, a gente avalia os investimentos, começa a comparar onde a gente vai colocar o nosso dinheiro. Outra coisa importante que a gente tem que analisar é se esses rendimentos eles têm sido constantes. Os fundos imobiliários geralmente pagam mês a mês, como nós podemos observar aqui. Será pago 6 centavos no dia 16/11, como assim nos meses anteriores foi pago o mesmo valor. E por que nos meses 8, 7 e 6 de 2023 o pagamento estava maior? E por que no mês de janeiro o pagamento foi maior? Se a gente analisar, esse fundo imobiliário, ele é um fundo imobiliário que é de lajes corporativas, de escritórios, de prédios com salas alugadas. E é aí que entra aquele item que nós chamamos de vacância. Como o Vino 11 é do segmento de lajes corporativas, ele tem vários prédios. E esses prédios, eles são alugados. E nós podemos verificar aqui, ó, o portfólio do Vino 11, os imóveis. Nós temos aqui, ó, a sede da Globo em São Paulo, vacância 0%. Então a gente sabe que a gente vai estar recebendo o aluguel da sede da Globo. A gente sabe que vai estar recebendo também do Edifício Cardeal Corporate, também está com 0 vacância. Do prédio BMA Corporate, a gente já tem uma vacância, ou seja, está vago, 4%, 4,23%. Agora, o outro empreendimento imobiliário Haddock Lobo, que faz parte, vacância 0%. Isso é muito bom. Já nos outros imóveis, Vita Corá tem a vacância de 15%. É preocupante? Não tanto, porque existem vários imóveis, são vários prédios que o Vino possui. Nós temos aqui também o Lab 1404 com 0% de vacância. Agora, o Brooklyn Business Square, ele está com 55,884% de vacância. Isso é importante. A gente vê que se a gente tem vacância em vários prédios e nesse momento a cota ela está desvalorizada, na hora que esses empreendimentos, essas vacâncias diminuírem e forem alugadas, não só o rendimento vai acabar aumentando por consequência, mas também a valorização dos prédios. Porque todos nós sabemos que um aluguel, quando ele é pago, ele segue índices. E esses índices sobem ano após ano. E imóveis também se valorizam. Nós temos aqui também outros dois imóveis, que é o BM 336, vacância 0%, e CIA Alphaville, também vacância de 0%. Então, esses pontos eu levei muito em consideração na hora que eu fui investir. E agora eu vou falar sobre o aporte que eu fiz, que é um aporte pequeno. Para quem sabe, eu estou construindo a carteira no canal, para quem está me acompanhando aí, né? Já são vários vídeos acompanhando cada detalhe que eu tenho feito aí, cada investimento. Eu investi em 7 cotas, num preço médio de R$ 7,20, tá? Esse investimento, ele representa da minha carteira total 4%. E atualmente, hoje a gente está fazendo essa análise num sábado, esse estudo num sábado, dia 11/11. Então, a última cotação que foi de sexta-feira foi de R$ 7,66. Eu tive uma pequena valorização, então eu investi R$ 50,40 e hoje o meu investimento ele está valorizado em R$ 3,22, ou seja, R$ 53,62. Considerando que cada cota dessa 7, a partir do próximo mês, vai estar me pagando 6 centavos por cota, eu estarei recebendo então 42 centavos por cota do Vino 11.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre a carteira do canal, tá? E na carteira do canal nós inserimos esse investimento da 20 Office, que é o famoso FII. O que é o FII? O FII é Fundo de Investimento Imobiliário, como eu coloquei um asterisco aqui embaixo para vocês que ainda não estão habituados com esse termo. Então, o objetivo dele é rendimentos. Eu comprei para não me desfazer dele enquanto ele estiver sendo rentável, pois a gente tem decisões a tomar. E todo investimento implica risco. Embora alguns nós queremos valorização, outros nós esperamos dividendos. E pensando nisso, aqui estão 7 cotas. Paguei 7,20 cada uma conforme eu mostrei ali. O valor total investido é de R$ 50,40. Teve uma pequena valorização no preço, que representa 6% de valorização, fora o dividendo que ainda vai pagar. E para quem está observando aqui essa planilha e já tem me acompanhado nos outros vídeos, pode notar que essa planilha ela já está ficando mais encorpada. Por quê? Aqui já estão constando os investimentos anteriores que eu já fiz e também aqui tem o dividend yield de 2023. Por quê? Eu tenho aqui, ó, 1,70 que eu recebi da ação do Santander. Exatamente, a ação do Santander me pagou 1,70, que é um somatório para 10 ações SAMB3. Esse 1,70 ele é representado pelos juros sobre capital próprio mais o dividendo. Então, isso aqui é o valor total que caiu na minha conta de dividendo do Banco Santander nesse ano de 2023, nesses investimentos que eu tenho feito ao longo desses 2 meses. E vocês podem observar aqui que vários dos meus investimentos têm se valorizado. O fundo imobiliário valorizou 6,39%. As ações da Vale, 12,69%. Mas tanto o fundo imobiliário Vino 11 quanto a ação Vale 3, eu espero receber rendimentos. Tanto é que a Vale 3 já anunciou que vai pagar dividendos por ação. Aqui nós temos um dividendo da Vale 3, que será pago no valor de 1,56, e o JCP, que é o juros sobre capital próprio, no valor de 0,76 centavos. Esse é o motivo que eu investi na Vale, por ela pagar dividendos e também ser uma empresa que está se valorizando, está apresentando bons resultados e um futuro crescimento aí. O Banco Santander, apesar da nossa crise nos bancos aí estarem com muita inadimplência, né? Aos poucos eles estão se recuperando, não tanto na sua valorização quanto na sua rentabilidade. E o mesmo acontece com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, mesmo em anos de pandemia, aqui ele valorizou apenas 3,91%, mas o meu objetivo do Banco do Brasil é dividendo. Então a gente pode notar também aqui, ó, que quem tem a ação com a data do dia 21/11, no dia 30/11 vai estar recebendo 10 centavos de dividendo por ação e 0,68 centavos de juros sobre capital próprio, também pagos no dia 30/11 para quem detiver ações em 21/11 de 2023. E algo que me surpreendeu bastante foi que a ação da Taesa também já valorizou 7% e é uma ação de energia elétrica, né? Para quem não sabe, é uma empresa perene, porque todos nós precisamos de energia elétrica, assim como todos nós precisamos dos bancos, né? Os bancos todos precisam para guardar o seu dinheiro, para fazer um financiamento. E também temos aqui as criptomoedas que eu investi. Eu investi em 300 criptomoedas da Ripple e 100 criptomoedas da Polygon, que é a Matic. Da Ripple, a moeda se chama XRP. Ela teve uma valorização XRP de 30% em questão de 2 meses que o valor está investido. Realmente me surpreendi. Da mesma forma que a Matic. A Matic, ela foi comprada R$ 2,92 cada criptomoeda e está valendo 4,02 centavos. Uma valorização de 37,82%. E como as valorizações em criptomoedas geralmente são altas, eu não pretendo me desfazer delas, eu pretendo manter por um bom tempo. E agora falando de uma maneira geral,
eu investi um valor total aqui de R$ 1.952,01. E considerando hoje que essa análise que eu estou fazendo com essas cotações que logicamente vão mudar porque são variáveis, eu tenho aqui um valor de R$ 2.385 caso eu fosse vendê-las hoje. Elas valorizaram R$ 433,08, uma valorização da carteira de 22%. Olha que interessante isso. Ah, e uma coisa que eu ia comentar. Eu deixei R$ 50 na poupança por 2 meses e só me rendeu 1,30%. Então, muitas pessoas às vezes acabam não deixando dinheiro na poupança, acabam migrando para outros investimentos porque eles são mais atrativos quanto à rentabilidade e com isso eles podem trazer um maior retorno. E uma notícia interessante que saiu agora recentemente nos últimos dias foi que a poupança, ela em outubro, ela teve o maior saque líquido desde janeiro, diz o Banco Central. A aplicação financeira mais procurada pelos brasileiros teve no mês passado saídas líquidas de 12,157 bilhões de reais, maior déficit desde janeiro. Olha que interessante, as pessoas não estão ficando apenas presas na poupança, mas não é só isso, as pessoas tiram dinheiro da poupança porque precisam ou porque encontraram algum investimento melhor. E agora, vamos falar um pouquinho sobre aquela comparação que eu ia fazer sobre um valor investido, hipoteticamente, num fundo imobiliário, no caso, por exemplo, o Vino 11 e uma casa. Se eu tivesse investido R$ 200.000 em Vino 11 e R$ 200.000 numa casa, comprasse uma casa por R$ 200.000 e eu cobrasse um aluguel dessa casa de R$ 1.000 por mês, eu teria ao final de um ano R$ 12.000. E isso representa 6% do valor da casa por ano. Então, esse seria um valor anual. Olha que interessante. Ao passo que se eu comprasse R$ 200.000 em cotas do fundo imobiliário Vino 11 a um rendimento médio de 9,79%, eu teria a probabilidade, não é certeza, mas de receber em torno ou aproximadamente de R$ 19.580. Ou seja, eu estaria recebendo passivamente do Vino 11, que são os títulos que eu teria detido numa compra, por ano, e diferente da casa, que muitas vezes você tem um corretor, muitas vezes você tem que fazer uma reforma, às vezes você tem algum problema com o inquilino, às vezes você tem algum problema para alugar, porque demora para alugar, você tem os impostos da casa, você estará recebendo esses 19 mil livre e também isentos de imposto de renda. Isso é muito interessante. E se você gostou desse vídeo aqui no canal, curte, compartilha e se inscreve, que aqui a gente passa o nosso pensamento, o nosso conhecimento para você que gosta do assunto. É um caráter informativo e educativo, onde eu mostro como eu investi e quais são as minhas expectativas também. Então, para você que ficou até o final, meu muito obrigado. Vale a pena curtir e compartilhar.